Bom, aula 5, princípio fundamental da contagem fatorial. Nós vamos resolver aqui os exercícios e vamos aproveitar para falar um pouco desse assunto que a gente tem que contar possibilidades, tá? E então aqui a gente vai trabalhar muito aqui o método do princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Possibilidades que nós temos aqui de ocorrer determinadas tipo de contagem, tá? Por exemplo, se você vai num teatro, aí você chega lá no teatro, tem 3 portas de entrada e 2 elevadores para você chegar até a sala do teatro. Então, quais são as possibilidades que você tem de entrar e de sair do teatro? Então, a princípio, você tem a porta A, porta B, porta C, elevador 1, elevador 2. Então, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, ele vai nos fornecer que para você entrar por uma porta, você vai, no caso aqui, você pode ter 3 possibilidades de entrar numa porta e você tem 2 possibilidades de acessar o elevador. Então, para você entrar no teatro, você tem 3 vezes 2, 6. E você vai sair também do teatro, você pode multiplicar a saída e a entrada e a saída, no caso, seria 12 possibilidades, tá legal? Mas geralmente aqui a gente já vê logo, ó, eu tenho 3 possibilidades de entrar. Se eu entro pela porta A, pego o elevador 1. Pela porta A, eu pego o elevador 2. Você não vai ficar fazendo isso aqui discriminando, até porque o tempo não seria necessário, não daria o tempo necessário para isso, tá? Então, por isso que a gente vai desenvolver aqui o princípio multiplicativo com o método dos tracinhos, tá? Vamos lá. Uma mulher comprou 3 blusas, sendo apenas uma delas marrom. 2 calças, uma preta e uma bege, e 2 pares de sapatos, um preto e um marrom. Sabendo que essa mulher quer utilizar as peças compradas para ir a uma festa, mas que não usa blusa marrom com calça preta. Ó, então, blusa marrom com calça preta ela não usa. Ó, blusa marrom com calça preta. E não usa, mais a restrição aqui, ó, sapato preto com calça bege. O número de maneiras diferentes, outro detalhe, diferente, não vale combinação repetida. Dela escolher as 3 peças que vai usar é. Bom, aí o aluno também tem que pensar um pouquinho e depois de você praticar bastante exercício, você vai começar a criar algum jeito de você resolver essa questão também do teu método, tá? Mas sempre obedecendo o princípio multiplicativo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todas as possibilidades possíveis sem pensar na restrição. E depois eu vou pensar nessa restrição aqui, tá legal? Então eu teria, ó, eu vou colocar aqui um tracinho para ela escolher as blusas, vezes, porque é blusa e, eu vou colocar blusa e calça, C, e aqui eu vou colocar sapato, S, tá? Coloquei aqui embaixo, porque em cima eu vou colocar as possibilidades. Então, quando você compõe, ó, blusa e calça e sapato, ó, o E é vezes, beleza? Tá? O ou é união. Quando a gente separar isso aqui em casos, aí eu vou ter uma união. A gente vai entender já já isso aí, tá? Então, quais seriam as possibilidades? Quantas blusas que ela comprou? 3, não foi? Aí ela alertou aí que uma era marrom, né? Quantas calças? 2. E quantos sapatos? Quantos pares? 2. Então, olha lá. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. Então, ela tem 12 possibilidades de combinar. Isso eu estou falando de modos distintos, tá? Em que ela tem a possibilidade de combinar e não tem a restrição ali agora. Agora, eu vou fazer a restrição. Ela tem uma restrição. Vamos de novo aqui colocar, ó, blusas, calças e sapatos. Tá vendo? Aqui são os itens. Agora, ela tem alguma restrição na blusa? Tem. Ela não pode usar a marrom. Então, a marrom, então eu vou ter 2 possibilidades para blusas. E para as calças, ela comprou 2, então eu não posso usar um tipo de calça com essa blusa marrom, não é isso? Ó, blusa com a calça preta. Então, eu estou restringindo uma calça. Beleza. E o sapato? O sapato aqui ela vai ter o quê? Uma restrição também, né?
Então, tira essa restrição aqui. Então, ela vai ter duas possibilidades aqui. Tranquilo? Agora, a gente vai analisar a outra situação que também houve restrição. Blusa, calça e sapatos. Na blusa, ela vai ter restrição agora na blusa? Não, pode usar qualquer uma delas. E na calça? Tem restrição na calça, né? Ó, calça bege, né? E o sapato preto, então aqui vai dar o quê? 3 possibilidades. Repara que aqui eu distingui, ó, aqui tem 2 casos. O caso que ela não pode usar a blusa marrom com a calça preta. E aqui o caso que ela não pode usar a calça bege e o sapato preto. Então, quando a gente separa em casos, aqui nesses 2, a gente soma. Isso aqui deu 5. Tá? Para fechar a questão, o total de possibilidades foram 12, menos 5, vai nos dar a resposta final 7. Tranquilo? Depois tenta você mesmo montar, raciocina em cima desse princípio multiplicativo e vamos sempre nos lembrar daquele método lá do teatro, para a gente começar a perceber e praticar bastante exercícios aí. Legal? Vamos fazer a questão número 2 agora, caiu na PUC São Paulo. No vestiário de uma academia de ginástica, olha, essa é mais tranquila, há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados. Ó, eu tenho 30 armários, 8 desocupados. Quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Olha, quantas pessoas que entrar lá? 2 alunos. Então, esses 2 alunos, o primeiro vai ter uma opção e o segundo vai ter uma opção de escolher nos 8 armários. Então, vamos lá. O primeiro aluno faz a escolha dele. O segundo aluno faz a escolha dele. Veja se não fica direitinho, ó. O primeiro aluno escolhe um dos 8 armários, tá? Vamos supor, armário 1, 2, 3, 4, ele escolheu 1, beleza. Quantos que sobraram? 7. Então, o segundo vai ter 7 possibilidades de escolha. Então, aqui escolheu. O primeiro tem 8 possibilidades de escolha, pode escolher um dos 8. Aí, esse 1 aqui já escolhido, sobraram quantos armários? 7. E o segundo vai ter 7 possibilidades de escolha. Essas possibilidades aqui, se a gente fosse discriminar, daria uma situação gigantesca. Então, por isso que esse princípio multiplicativo vem para facilitar esse método dos tracinhos, tá? 8 vezes 7, agora é só fazer o produto. O primeiro escolheu um armário dele e o segundo escolheu o armário dele, tá? Então, vai dar 8 vezes 7, 56. Aqui, no caso, alternativa, letra D. E aqui a gente não marcou, né? Letra E. Beleza? Vamos passar para mais exercício aí para a gente entender essa situação. Vamos lá. Universidade do Estado do Ceará, questão 3. Se os conjuntos X e Y possuem respectivamente, ó, respectivamente é primeiro o X, depois o Y, né? Então, o X5 e o Y, 8 elementos. Quantas funções f de x em y, o domínio está em x, e o contradomínio é y, onde vai formar a imagem, injetivas e distintas, podem ser construídas? Vamos dar uma recapitulada aqui, que vem a ser uma função injetora, injetiva. Repare, pelo diagrama aqui, ó, eu teria aqui o conjunto x, fazendo função f lá no conjunto y. O meu conjunto x aqui é o domínio, verdade? Aqui vai ser o contradomínio, aonde vai se formar a imagem aqui dentro. Tranquilo? Então, aqui eu teria A, B, C, D, E. E aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, tá? Aí, o que vem a ser uma função injetiva ou injetora? Cada elemento de x forma uma imagem lá no elemento y.
cada elemento X formam imagens distintas, ó. Vamos ficar assim mais ou menos, ó. Tá vendo? Cada um pegando um único elemento lá do outro lado. Isso é uma função injetora, tá? Beleza? Então, o que acontece? Agora a gente vai recapitular aqui a questão para ver o princípio multiplicativo dele, como é que vai ficar. Então, eu tenho 5 elementos de X do domínio formando imagem aqui no contradomínio Y, tá? Então, eu vou fazer os 5 tracinhos, tá? O primeiro elemento de X vai formar a imagem lá. O segundo elemento de X vai formar a imagem em Y. O terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto elemento. Tá legal? Aí agora a gente vai ver as possibilidades. O primeiro elemento, ele tem quantas possibilidades lá? Repara, ele vai formar a imagem com qualquer um dos 8. Então, ele tem 8 possibilidades. Tranquilo? Aí o segundo elemento, o B, esse A aqui já pegou alguém aqui para formar a imagem. Beleza? Aí sobraram quantas lá? 7. Aí o próximo elemento, vai sobrar quantos? Ó, já pegou o 1 e o 2, vão sobrar quantos? 6. E o próximo elemento, vão sobrar quantos? 5, depois 4. Agora é só fazer continha, né? Essa conta aqui eu já fiz aqui, vai dar 6.720. Depois, se vocês quiserem, vocês confiram aí esse cálculo aí. Beleza? Então, alternativa correta, letra C, 6.720. Tá? Por isso que é bom a gente dar essa recapitulada aqui para você entender função injetora ou injetiva. Depois também tem a situação da função sobrejetora e a bijetora, tá? Questão 4. Vamos falar da questão 4 aí. Entre as cidades A e B, há 6 estradas. E entre B e C, há 4 estradas. Não há estrada ligando diretamente A e C. Beleza. De quantas maneiras pode-se ir de A a C? Ir e voltar. Olha bem, cuidado. Ir e voltar de A a C, sem usar uma mesma estrada mais de uma vez. Ou seja, distintos, de forma distintas. Então, vamos pensar assim. Eu tenho a ida, porque eu coloquei 2 tracinhos, ó. Você estaria ligando aqui, ó, de A para B, né? De A para B. E eu já vou colocar aqui a volta. Então, aqui eu vou chamar de ida e volta. Tranquilo? Ida e volta. A para B e aqui, no caso, a volta. B para C, ou melhor, AB, né? E aqui, no caso, BC. A volta seria, no caso, a gente faria de C para B, de B para A, né? Então, eu vou ter o quê? Quantas possibilidades? Eu vou ter, ó, eu tenho 6, de A e B eu tenho 6. E de B a C, ó, aqui eu vou colocar assim, para ficar bem legalzinho, ó, AB e aqui BC, tá legal? Ó, de A a B eu tenho 6. E de B a C eu tenho 4. Então, ele vai de A para B, ele pode escolher qualquer uma dessas 6. Perfeito? E de B para C, ele pode escolher qualquer uma dessas 4. Ó, então, eu já fiz aqui a ligação. A ida. 6 vezes 4. Eu tenho 6 vezes 4 possibilidades para ir. Agora, ele colocou aqui, ó, mais de uma vez, sem usar uma mesma estrada mais de uma vez. Então, isso aqui é importante. Sem usar a mesma estrada mais de uma vez. Então, na minha volta, eu vou até colocar a minha volta aqui, ó, de C para B, né? E de B para A. Eu estou voltando, tá? Não precisava você colocar nem esses detalhezinhos aqui, só estou tentando fazer com que fique bem claro aí, tá? Então, a volta. Eu estou voltando, então eu tenho 4 estradas para voltar, mas eu já usei uma. Ó, de B a C eu já não usei uma? Eu usei. Agora aqui eu vou ter 3. E de A a B ou de B a A, ó, eu já usei uma, eu tinha 6, agora eu vou ter quantas? 5.
Pronto, você já faz o problema todinho aqui, tá? Vamos fazer a conta fácil aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 60 vezes 6, 360 possibilidades. Isso vai me dar a letra E. Tranquilinho, né, galera? Olha, não pode deixar depois de fazer esse exercício aí sozinho para você ficar craque. Bem craque mesmo nesses assuntos aí. Legal? Vamos ver agora as próximas questões. Questão número 5. Olha lá. Questão número 5. Essa questão número 5, 5 casais resolvem ir ao teatro e compram ingressos para ocupar todas as 10 poltronas de uma determinada fileira. O número de maneiras que essas pessoas podem se acomodar nas 10 poltronas, se um dos casais brigou e eles não podem sentar lado a lado, é... Olha bem, eu tenho lá as poltronas, vou colocar aqui as 10 poltronas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 poltronas. Aí eu tenho as pessoas para ocupar essas 10 poltronas. Perfeito? Então, 5 casais vai dar 10 pessoas. Então eu tenho, para ocupar essa poltrona aqui, ó, primeira, eu vou ter 10 possibilidades. Para ocupar essa outra, 9, que já ocupou um aqui. Aqui eu vou ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso nada mais é do que 10 fatorial. Professor, o que é fatorial? Repara, por definição, 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1, tá? Agora, o que vem a ser fatorial? É bem tranquilo. O que é 2 fatorial? Você vai abrir até a unidade, ó. 2, 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Tá legal? Como é que seria 3 fatorial? Você vai abrir até a unidade, ó. 3, 3 tira 1, 2. 2 tira 1, 1. 3 vezes 2, 6. Tá? E como é que ficaria, então, n fatorial? Ó, n vezes n menos 1, tá aqui. Ah, eu quero abrir mais. Ó, aqui dentro, n menos 1 menos 1, n menos 2. Parou? Pronto, coloco fatorial. Bem tranquilinho, fatorial. Valeu? Então, vou voltar aqui para a questão. Se não tivesse problema nenhum aqui nessa questão, a resposta seria 10 fatorial. Mas tem aqui o casal que eles não podem sentar juntos, lado a lado, ó. Não podem sentar lado a lado. Um casal ali. Aí já começa a aparecer aqueles bizu, né? Os bizuzinhos lá de questões. Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar os 10 tracinhos. Presta atenção. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tracinhos, tá lá. Só que agora, para efeito aqui para você entender o macete, eu vou colocar aqui que o casal AB tá aqui. Eu estou colocando ele junto, isso, estou colocando ele junto, o que não pode. Porque aqui é o seguinte, a gente às vezes tem que trabalhar o que você não quer para você encontrar o que você quer. Tá? Então, o total de casos é 10 fatorial. Eu vou fazer aqui o cálculo do que eu não quero. E depois vou subtrair o total menos o que eu não quero para encontrar o que eu quero. Beleza? Aí, o detalhe maior vem agora. Eu vou colocar aqui, ó. Vou grampear esses dois. Eu fiz um bloquinho neles. Repara que agora ficaram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu tenho 9 possibilidades. Sendo que aqui eu vou chamar de uma possibilidade. Beleza? Então, a gente vai distribuir agora. Eu tenho já aqui, ó, eu vou ter 9, né? Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, vai ficar assim, ó, 9 possibilidades para esse caso aqui. Aqui já está 1, né? 8 vezes 7... vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Deu para entender? Agora, o que pode acontecer aqui?
esse bloquinho, ele vai poder andar nessas 9 aqui, não é isso? O bloquinho, né? É como se eu tivesse só 9 tracinhos. Ele vai poder aparecer aqui, como ele pode aparecer aqui no início, como ele pode aparecer aqui no lugar dessas 8 possibilidades, como vai aparecer lá no final. Então, eu tenho que pensar que eles vão o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão simplesmente permutar entre eles, tá? Então, eu vou ter 2 fatorial para eles. Então, aqui eu vou ter 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É 9 fatorial. Mas, dentro do bloquinho, aqui dentro do bloquinho, eu vou ter 2 fatorial. Pode aparecer o A na frente e o B depois. Como pode aparecer o B no lugar do A. Beleza? Então, fica assim, 2 fatorial. Agora, é o que eu falei. O que eu quero é isso? Não. Isso aqui é o total de casos. Eu não quero isso. Eu quero a diferença. Então, eu achei o que eu não quero e agora vou em busca do que eu quero, tá? Então, vai ficar assim, ó. 10 fatorial menos 9 fatorial. 2 fatorial é 2. Já deixa 2 logo direto, tá? 2 fatorial, como vocês já viram aqui, ó, aqui em cima, é 2 vezes 1, que é 2, tá? Bom, aqui agora eu vou colocar em evidência. Por quê? Eu tenho que ajeitar agora a questão para ver a alternativa ali. Eu posso abrir esse 10 fatorial? Vamos lá, já vamos mexer com o fatorial aqui. Eu vou reescrever, vai ficar 10 vezes 9 fatorial. Olha bem, para aparecer aqui com esse 9 fatorial e eu colocar fatorado. Olha lá. É como se fosse assim, ó, para a gente fatorar. É como se eu tivesse aqui, ó, 10x menos 2x. Desculpa aí. Esse meu 9 fatorial fosse um x, então eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar assim, 9 fatorial, abre parênteses. 10 vezes 9 fatorial dividido por 9 fatorial. Tá? Vai dar o quê? Vai dar 10. Menos 9 fatorial vezes 2 dividido por 9 fatorial. Vai dar menos 2. Olha aí. Tá? Vamos passar aqui para cima para ficar com mais espaço. Vai ficar assim, ó. 9 fatorial. 10, dentro do parênteses aqui, 10 menos 2 dá 8. Então, 9 fatorial vezes 8, a gente encontra isso em qual alternativa? Olha aqui, ó. Só que está 8 vezes 9 fatorial. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a alternativa correta, letra B. Percebeu, galera? Esse aqui é um tipo de questão clássica. É o tipo de questão que eles gostam muito de cobrar, tá? Então, eu aconselho bastante treino e refaça essa questão e procurem fazer todos os outros exercícios da apostila aí, que depois eu também vou colocar a resolução lá para vocês, tá? Questão 6. Vamos lá. Questãozinha também bastante interessante aqui, hein? Em um torneio internacional de natação, participam 5 atletas europeus, 2 americanos e um brasileiro. Ó, então, tem 5 europeus, 2 americanos e um brazuca, né? Um brasileiro só. Letra A. De quantos modos distintos, olha bem, não pode ter repetição, poderão ser distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze? Então, a letra A eu vou chamar assim. Olha bem. Eu vou pensar que na letra A, o que está ocorrendo? Está ocorrendo ali na letra A que aqui eu tenho o pódio. Ouro e prata e bronze. Beleza? Tem assim, né? Vou chamar ouro, prata e bronze. Tá? Aí, ele diz o seguinte, de quantos modos distintos poderão ser distribuídas as medalhas? Olha, eu tenho quantos atletas? 5 com 2, 7, com mais 1, 8. Então, eu vou ter 8 possibilidades, vezes 7 possibilidades, vezes 6 possibilidades. Tá? Então, eu vou ter essa situação. 8 possibilidades, vezes 7 possibilidades, vezes 6 possibilidades. Tá? Não significa que vão ganhar 8 de ouro, tá? Significa que somente que pode ocorrer uma dessas possibilidades, tá? De repente aqui não precisa nem colocar ouro, prata e bronze aqui.
mas é só para a gente entender como é que poderia ser o pódio, tá? 8 vezes 7, 56. 6 vezes 56. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. 336 possibilidades. Tá legal? Então, o pódio pode ser formado dessas seguintes situações. Aqui pode ser um europeu, um americano, um brasileiro. Aqui pode ser outro europeu, outro americano e brasileiro. E por aí vai. Tá? Combinações diversas até chegar na 336. Isso que ele quis dizer. Letra B. Em quantos resultados só aparecem atletas europeus nas 3 primeiras posições? Bom, olha bem. Aqui agora ele está me dizendo que só aparece europeu. Quantos europeus que nós temos? 5, não é? Então aqui eu só tenho europeu. Só europeu. Então, ó, eu pode aparecer 5, 4, 3. Por quê? Ele diz que na posição aparecem europeus nas primeiras posições. Professor, o cara pode repetir aqui? Não, o primeiro lugar aqui é o primeiro lugar, ele não pode ser primeiro e segundo, perfeito? Ele não pode ser ouro nem pode ser prata. Então, 4 possibilidades para cá e 3 possibilidades para cá. Repara que aqui ele nem comentou nada de distinto, não é verdade? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60 possibilidades. Letra C. Em quantos resultados o atleta brasileiro recebeu medalha? Vamos pensar assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, as 3 primeiras posições, né? Ouro, prata e bronze. Vamos supor que o brasileiro ficou aqui. O brasileiro pegou ouro, né? Se o brasileiro pegou ouro, o brasileiro é um dos 8 atletas. Quantos atletas sobraram? 7. Aí mais um veio para cá. Quantos atletas? Eu já usei 2 atletas. Eram 8. Eu usei 2, então aqui só vem quantos? 6. Então eu tenho 42 possibilidades aqui. Poderia ocorrer outra situação? Sim. Poderia ocorrer mais 2 outras situações. O brasileiro ganhar prata. Aí aqui viriam 7, 6. Essa é uma outra combinação. 42 também. E se o brasileiro fosse bronze? O brasileiro estaria aqui. Aqui estaria 7 e aqui estaria 6, que também vai dar 42. Isso aqui a gente fazendo 3 vezes 42, opa! 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Aí nós teríamos a resposta 126 possibilidades. Tranquilo? É PFC e fatorial, claro que de acordo com mais alguns outros tipos de exercícios que a gente vai fazer na própria apostila, a gente vai dar sempre de frente com esses tipos de questões assim já clássicas, tá? Então a gente tem que ficar com bastante prática, praticar bastante, análise combinatória e probabilidade. A receita de bolo é muita prática. Valeu? Bons estudos aí, galera.